paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Meu nome é Cristina e eu passo aqui hoje para compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Vai nos dizer assim, vai nos relatar a passagem que diz: Nicodemos visita Jesus à noite. Então, a partir do versículo 1, vamos começar a meditar. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não é? Então, Nicodemos, um homem importante ali naquela época, né? Ele era um homem muito importante, porque aqui fala que ele era um príncipe, ele era um governador do povo de Israel, no meio de Israel, naquela nação, ele era, não é, alguém importante, alguém de posses, não é? E Jesus, naquele tempo, operando as grandezas, né, do reino de Deus, as maravilhas, os sinais, os milagres. É claro que a fama de Jesus correu ali, né, e chegou até Nicodemos. Então, Nicodemos veio ter com Jesus à noite para verificar com seus próprios olhos, para ouvir com seus próprios ouvidos tudo aquilo que Jesus estava operando em sinais e maravilhas e até mesmo ensinando, né, porque Jesus ele veio para trazer a nós o reino de Deus, para revelar a nós qual é a vontade do Pai. Então Jesus ele revelou para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não tiver um novo nascimento. Tu não podes compreender, tu não podes entender se não houver um novo nascimento. E Nicodemos fala assim no versículo 6: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, Nicodemos começou a ficar maravilhado, né, com o que Jesus estava falando. Então, como pode? Realmente não pode. Nós nunca vimos esse sinal de alguém sendo velho voltar, né, voltar a habitar de novo no ventre da mãe. Isso é uma coisa, um processo impossível aos nossos olhos humanos, a nossa compreensão humana, né? Mas Jesus fala assim para ele: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, o nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos e fala para cada um de nós, que nós precisamos ter, não é o nascimento de nascer de novo do ventre da nossa mãe. Necessário nós termos um novo nascimento, agora um nascimento da água e um nascimento do Espírito, não é? Um novo nascimento. Até porque se Nicodemos ele tivesse fosse de novo gerado no ventre da mãe dele, se Deus tornasse isso possível, ele iria nascer de novo da carne. Ele estaria nascendo de novo da carne, o mesmo, ele só iria nascer a segunda vez, mas o processo seria o mesmo, da carne. Mas não era desse nascimento que Nicodemos estava precisando. Ele estava precisando de um novo nascimento, agora nascer da água e nascer também do Espírito. Nascer da água nascermos da água do batismo. O que significa o batismo? O batismo significa que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Não é? Por isso que nós nos batizamos, quando nós temos o encontro com Jesus, que essa palavra chega até nós, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós entendemos que nós somos pecadores, que nós estávamos vivendo uma vida sendo inimigo de Deus, né? Ofendendo a santidade do Senhor, e que nós nos arrependemos, não é? Aí nós simboliza isso, o batismo está simbolizando que nós morremos para essa vida pecaminosa e nós nascemos para uma vida com Deus, não é? Então nós precisamos desse primeiro nascimento, desse processo dentro de nós, de quando ouvimos a palavra, nós arrependermos e sermos batizados em símbolo do nosso arrependimento, de uma morte para esse mundo, de uma morte para a vontade da nossa casa, da nossa carne, para, não é, nascer de novo agora, né, nascer para fazer a vontade de Deus através do seu Espírito Santo que passa a habitar em nós.
Não é? Esse é o nascimento da água e esse é o nascimento do Espírito. Quando nós morremos para a carne, em arrependimento dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos batizamos, nascemos agora para uma vida com Cristo, nascemos agora no reino de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós e ele começa a revelar as grandezas de Deus para nós, aquilo que é do Pai para nós, aquilo que é do reino dos céus para nós. Necessário é que nós passamos por esse processo para nós compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? E aqui no versículo 6, Jesus confirma isso. O que é nascido da carne, ele é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o primeiro nascimento que nós tivemos da nossa mãe, do nosso pai carnal, nos tornou carne, nos tornou alma vivente. Mas agora o segundo nascimento, nascido do arrependimento em Jesus Cristo, nos torna agora espirituais. Nós somos nascidos do Espírito, temos o Espírito de Deus em nós, não é? Temos otorgado o Espírito de Deus vindo sobre nós. E agora nós vamos passar nesse novo nascimento a andar com o nosso Deus, a andar com o nosso Mestre. O Espírito Santo vai nos ensinar as maravilhas de Deus, essa palavra aqui que Jesus veio revelar para nós. Quando nós temos um encontro com Cristo genuinamente, nós começamos a ter uma compreensão maior, irmãos. Quando eu não era convertida, eu meditava nas Sagradas Escrituras, mas eu não tinha essa revelação que o Senhor me dá hoje. Eu não tinha, porque a palavra de Deus é verdadeira. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é? Necessário vos é nascer de novo. E Jesus fala aqui no versículo 8, o que é nascido, onde o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Jesus, ele traz essa comparação para revelar para Nicodemos como é uma pessoa nascida do Espírito, não é? Ele traz a comparação do vento, o vento, a obra que o vento faz. Assim, eu estou num lugar, um ambiente fechado, a porta está fechada, então aqui não está passando vento nenhum. Se a porta tivesse aberta, tivesse um vento mais forte, aqui a gente veria a obra do vento, o meu cabelo estaria balançando, né? Algum barulho, se o vento fosse muito forte, né? Um vento impetuoso, realmente veemente, tipo um furacão, aqui passaria aqui, nós veríamos grande destruição, não é? Então, o vento a gente não vê, mas nós não vemos o vento, mas vemos a obra que o vento faz. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Nós não vemos o Espírito Santo, mas ele habita na vida do servo do Senhor. Ele habita no coração, no ser daquele que teve um encontro com Cristo. Então, a obra do Espírito Santo vai ser vista através de nossas vidas. Vamos trazer um exemplo, tipo, uma pessoa, ela era prostituta, não é? Quando ela se arrepende daquela vida de prostituição, chegou a palavra, o Espírito Santo convenceu a ela de que aquilo é errado, é contrário à vontade do Senhor. Ela se arrepende, ela se batizou, morreu para esse pecado, agora ela vai viver uma vida de quê? De santificação. Então, a pessoa que via aquela vida antes, naquela forma miserável de pecado, depois que ela se converteu, que ela teve um encontro com Cristo, recebeu Jesus Cristo, se arrependeu, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, que testifica que aquele caminho é errado, agora ela vai viver uma vida de santificação, ela deixa de fazer aquilo e passa a fazer a vontade de Deus. Então, essa é uma obra que todos contemplam, tipo aquela pessoa que mentia, não é? Vivia na mentira, que praticava mentira, que praticava fofoca, que era uma pessoa irada. Então o evangelho chega, né? Essa palavra da salvação chega, ela entende que ela é um pecador, o Espírito Santo convence ela da vida de pecado que tem vivido, ela se arrepende, entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo. Então o que vai ser visto agora, irmãos? Qual é a obra do Espírito Santo? Ela vai passar a dizer a verdade, ela vai passar a ser uma pessoa que tem um domínio próprio, uma pessoa que, né,
vai viver em paz com as outras, não é? Vai ter palavras boas ao invés de ter palavras malignas, não é? De ter palavras de fofoca, enfim, irmãos. Então, aquilo que era ruim, as pessoas vão ver coisas boas nela agora. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar nela e fazer essa obra. E fazer essa obra, não é? Então, é visível, ainda que não vemos o Espírito Santo, mas vemos a sua obra. E Nicodemos fala assim, como pode isso acontecer? E Jesus respondeu e disse, tu és um mestre de Israel e não sabe essas coisas, não é? Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não acrediteis no nosso testemunho. Então Jesus fala assim, tu és aquele que foi levantado para conduzir Israel segundo as Sagradas Escrituras, né? Segundo aquilo que é os ensinamentos, os mandamentos, os princípios de Deus, a vontade de Deus para o povo, e tu não entendeu isso, que é um princípio, né, que está revelado em todas as Escrituras. Né? A Escritura, ela fala de Jesus e fala dessa obra de que se necessário é um novo nascimento. Qual é o novo nascimento? É deixar de fazer as obras malignas da nossa carne para viver segundo a vontade de Deus. Se nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver isso revelado. Nós vamos ver pelo Espírito Santo isso revelado, que essa sempre foi a vontade do Senhor para nós. Mas, infelizmente, Nicodemos, ele era um professor, alguém preparado para ensinar o povo de Deus, e ele não compreendia isso. Não é? E Jesus Cristo, ele fala, nós falamos, aqui no versículo 10, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Por que Jesus fala disso? Porque ele sabia o que ele estava ensinando. Ele sabia, ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento daquilo que ele estava ensinando. Por que Jesus sabia? Porque Jesus era Deus. Porque Jesus era o Filho de Deus que foi enviado nessa terra. O próprio verbo, a própria palavra que foi enviado nessa terra. Para o quê? Para nos ensinar, para trazer o homem de volta para Deus, para ensinar o homem qual é a vontade de Deus, para testificar o homem que o caminho que estava andando era um caminho errado, que o homem precisa do Pai, que o homem precisa de Deus. Então, Jesus veio para testificar, para trazer a verdade de Deus para nós. Não é? Aprendemos de Jesus qual é a vontade de Deus, não é? A verdade de Deus nós aprendemos com Jesus. Não é? E Jesus falava do que ele sabia, porque ele era o próprio Deus, não é? E testificava do que ele via. Não é? Mas Nicodemos, ainda ouvindo essas verdades que Jesus estava dizendo, mesmo assim ele não cria. Mesmo assim ele não estava crendo, mesmo assim ele não estava compreendendo o testemunho que Jesus estava dizendo. E ele diz, se vos faleis de coisa terrestre, não credes, como vos crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus explicando para Nicodemos aqui, trazendo a comparação das coisas da terra, tipo o vento, não é? A água, nascer de novo da água, nascer, né, do arrependimento. Então Jesus estava trazendo o reino de Deus, exemplificando nas coisas terrestres. E mesmo assim, Nicodemos estava com uma dificuldade de compreender. Ele não estava crendo, ele não estava entendendo. Quanto mais se Jesus fosse revelar as profundidades das grandezas de Deus, né? Ele não iria compreender. Por quê? Porque Nicodemos ainda estava na carne. Nicodemos ainda estava na carne, né? E Jesus fala assim, nesse processo aqui, até aqui, né? Jesus, ele se revela como ele tendo o entendimento de Deus, para trazer de Deus para nós. Então, todos nós, para termos essa compreensão da vontade de Deus para nós, necessário é que nós viemos chegar até quem? Até Jesus. Necessário que nós viemos chegar até Jesus. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta que nos dá acesso ao Pai, que nos dá acesso ao reino dos céus. Jesus, ele é a porta. Todo ambiente que você chega, todo lugar que você chega, para você ter acesso àquele ambiente, necessário é que você chegue até a porta. Né? Tem lugares que tem várias portas para ter acesso àquele ambiente, mas aqui não, no reino dos céus não. Jesus, ele é a única porta que nos dá acesso ao Pai. Entramos por ele para chegar até Deus. Né? Então, Jesus, ele se revela aqui como ele tendo o entendimento, o conhecimento, a compreensão do que era do Pai para Nicodemos e também para nós.
Nós precisamos de Deus, vamos ter acesso a Deus através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus, até aqui, ele nos traz essa compreensão, essa revelação. Não vamos achegar ao Pai a não ser por Jesus. Não vamos compreender a Deus a não ser nos achegando até Jesus. Não é? E ele nos revela essa verdade aqui no versículo seguinte, onde ele fala aqui no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus aqui, agora ele traz uma revelação plena para nós, do plano de Deus para nós, da vontade de Deus para nós e de como ele é esse acesso que nos leva ao Pai. Quando ele fala aqui, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós vamos ver essa passagem aqui no Antigo Testamento, onde Moisés fez uma serpente de metal. Por que Moisés teve uma necessidade de fazer essa serpente de metal, colocar numa haste, tipo numa cruz, e levantar ali para que o povo de Israel visse aquela serpente? Israel tinha pecado contra Deus, irmãos. De maneira terrível, Israel tinha pecado contra Deus. Eu não posso transcorrer aqui para o vídeo não ficar alto, muito grande, mas Israel tinha pecado de maneira terrível naquele deserto. E Deus mandou serpentes ardentes, venenosas, para picar aquele povo. E aquele povo ele era picado e eles morriam com o veneno daquela serpente, porque é isso que merecia aos pecados, aquele pecado, aquela ofensa que Israel tinha cometido contra Deus. Então Jesus aqui, então o povo clamou a Israel para que intercedesse mediante a face do Pai por eles, para que Deus trouxesse livramento. Aí Deus mandou fazer essa serpente de metal, colocar em uma madeira, em uma haste, uma vala, e colocar num lugar bem alto, para que todo o povo de Israel que fosse picado, olhasse para aquela serpente e aí eles não morreriam. Não é? Então, e aqui Jesus se compara como essa serpente. Aquela serpente para Israel simbolizava Jesus. Por isso que Jesus ele traz esse exemplo. Deus nos deu Jesus, que ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, a humanidade, Israel também tinha pecado, todos nós estávamos destituídos, separados da vida, da comunhão com Deus, irmãos. Éramos todos filhos da ira, condenados ao inferno. É isso que nossos pecados merecem, era morte. Era morte, estávamos todos condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que olhar para Jesus, irmãos, verdadeiramente vai ter a salvação. Como assim, irmãos? Todo aquele que olhar para Jesus, que entender que Jesus é o Filho de Deus, não é? Que entender que Jesus foi naquela cruz para levar os nossos pecados, não é? Levou os nossos pecados, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos perdão e a salvação de Deus para nós. Todos aqueles que se achegam a Jesus Cristo, que esse evangelho chega, essa graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus é revelado, e ele entende que ele é pecador, que ele se arrepende dos seus pecados, que se achega a Jesus Cristo, irmãos, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele recebe o perdão dos pecados, é transportado desse mundo de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Ao invés de ser herdeiro da morte, agora passa a ser herdeiro da vida, irmãos. Antes nós éramos inimigos de Deus, nós passamos a ser amigos de Deus em Jesus Cristo. Antes nós tínhamos inimizades com Deus, mas agora nós passamos a ter paz com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus aqui nessa passagem, ele revela qual é o plano de Deus para nós. Necessário é que nós íamos nos achegar até Jesus Cristo, em arrependimento dos nossos pecados, verdadeiramente receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, herdarmos a vida eterna. Então Jesus, ele agora ele traz a revelação plena para Nicodemos, e isso aqui traz para nós também, irmãos, traz para nós também essa revelação plena, né? Necessário é que nós íamos nos achegar a Jesus, nós íamos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por que o Senhor traz essa palavra para nós?
para nós. Essa palavra, irmã Cristina, essa palavra é para evangelizar, é para quem não conhece Jesus Cristo ainda, para ouvir essa palavra. Eu já conheço, eu já ouvi essa palavra, eu já sou servo do Senhor. Mas irmãos e irmãs, o Senhor, nesses últimos momentos, está nos chamando para voltarmos às bases do Evangelho. Muitos de nós verdadeiramente recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Recebemos, glória a Deus. Temos uma caminhada com Cristo, mas em muitas coisas nós deixamos de servir ao nosso Deus, nós deixamos de obedecer ao nosso Deus. Nós voltamos aos velhos rudimentos daquela natureza carnal que nós tínhamos. Muitos voltaram às práticas pecaminosas que tinha antes. E o Senhor está nos chamando nesse momento para uma vida de santificação, irmãos. Para uma vida de santificação. Nós cremos que esse é o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o dia e a hora, mas pelas coisas que o Senhor tem revelado, nós sabemos que este é o momento. Por isso Deus tem trazido de novo para nós essa base, para que nós venhamos voltar a olhar para Jesus Cristo de novo, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos receber o perdão do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Sem santificação, nós não vamos ver ao Senhor. Não é receber Jesus Cristo e nos arrependemos naquele momento, somos lavados com o sangue de Jesus, somos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo e nós vamos viver uma vida sem observar a vontade de Deus. Não, necessário é que nós venhamos continuar observando a palavra de Deus, aprendendo com o Espírito Santo, para que nós venhamos ter uma vida contínua de santificação, irmãos. Nós precisamos voltar para esse caminho. Por isso que Jesus está nos levantando, a igreja do Senhor, para trazer de novo esse evangelho. Porque muitos se afastaram. Então não é só para aquele que não conhece chegar até Jesus, é para nós que conhecemos Jesus, mas que voltamos às mesmas práticas, deixamos de observar as leis, o mandamento do Senhor que foi revelado para nós através do seu Filho e através do seu Espírito Santo. Muitos de nós estamos observando, vivendo, irmãos, o sistema desse mundo. Necessário é que nós voltemos o nosso coração para andar nos caminhos que Jesus nos ensinou, porque senão nós vamos perecer no caminho. Nós vamos perecer no caminho, irmãos. Então faz necessário nós ouvirmos de novo esse evangelho. Temos que voltar ao primeiro amor com Cristo. Nós temos que voltar a uma vida de santificação. Sem santificação nós não vamos ver o Senhor, irmãos. E Jesus continua falando aqui no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, o propósito de Deus não é condenar o mundo, irmãos, mas é para que o mundo receba essa palavra e se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, para que seja salvo pelo Senhor. Então, do mesmo jeito, nós que somos cristãos devemos receber de novo essa palavra no nosso coração, nos arrepender dos nossos caminhos, para que nós venhamos ser salvos pelo Senhor, porque Jesus veio para salvar. Jesus entregou a sua vida, Deus pagou um preço muito precioso pelas nossas almas, para que nós não perecemos, nós não morramos, nós não sejamos condenados no inferno, irmãos, mas para que nós venhamos ser salvos. E Jesus continua falando, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, assim, se nós cremos em Jesus Cristo, passamos por todo esse processo do arrependimento, da entrega da nossa vida a Jesus Cristo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, fomos batizados, vivemos com Cristo, recebemos o Espírito Santo e vivemos segundo essa palavra, essa instrução em nosso coração, nós não somos condenados. Mas o que nos condena, irmãos, é a nossa incredulidade, Muitas vezes recebemos essa palavra no nosso coração, mas nós não estamos atentos, nós não vivemos de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E se nós não vivemos de acordo com essa palavra, nós não estamos observando, irmãos, nós estamos sendo incrédulos, nós não estamos crendo, não é? E aquele que não crê é o que será condenado, irmãos. Aquele que não crê será condenado. Então nós temos que guardar essa palavra em nosso coração. Nós temos que guardar esse ensinamento no nosso coração. Nós temos que guardar Jesus, o Espírito Santo, em nosso coração, irmãos.
Nós precisamos guardar para que nós venhamos ter vida, para que nós venhamos alcançar essa salvação, essa promessa, irmãos. Nós não podemos esquecer essa palavra, por isso que Jesus nos levanta a igreja do Senhor para estar trazendo de novo essas bases na vida da igreja. A igreja está se perdendo, irmãos, com o mundo. A igreja está se envolvendo, se embaraçando com o mundo. Muitas coisas têm estado dentro do coração de muitos de nós e nós não percebemos, mas necessário é que nós venhamos voltar para as Sagradas Escrituras. Necessário é que nós venhamos ouvir de novo as verdades de Deus. Nós venhamos nos arrepender dos nossos caminhos. Nós venhamos nos purificar do nosso pecado, irmãos. Que nós íamos lamentar e chorar, confessar os nossos pecados a Deus, para que nós íamos receber o perdão, irmãos, para que nós íamos herdar essa vida. Prestemos atenção no que Jesus está falando para nós, falou para Nicodemos e está falando para todos nós. E a condenação é essa, irmãos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, não é? Então a luz, quem é a luz, irmãos, é Jesus Cristo. Quem trouxe a luz, o entendimento para Nicodemos foi Jesus. Quem está trazendo a luz, o entendimento para cada um de nós é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus que está trazendo o entendimento. Mas muitos amaram as obras das trevas, amaram as obras da carne, amaram fazer a sua própria vontade e não se achegaram até Jesus Cristo para que essas suas obras fossem expostas à luz, exposta à sua verdade e essas obras fossem reprovadas e eles se arrependessem para receber a vida, mas não amaram as obras da carne, não vieram para Jesus Cristo, não quiseram dar ouvidos, parar para ouvir o Espírito Santo falar aquilo que agrada, aquilo que vem de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é os mandamentos de Deus, irmãos. Muitos não dão ouvido, muitos de nós estamos dentro da igreja, mas quando essa palavra ela vem, a palavra da verdade, os ensinamentos, aquilo que Deus quer para nós, as pessoas não querem, irmãos. As pessoas querem uma vida de bênção, as pessoas querem uma vida de paz aqui na terra, mas não querem seguir a Deus verdadeiramente com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, se converter dos seus maus caminhos. Eles querem viver na sua carne, irmãos, mas nós temos que ter uma consciência. Aqueles que vivem pela carne nessa terra, pela carne será condenado, e quem condena é a própria pessoa, sou eu e você que nós nos condenamos quando nós rejeitamos a palavra de Deus, a verdade de Deus no nosso coração. Viver uma vida de santidade, somos nós mesmos que nos condenamos, irmãos. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, como está a sua vida? Então o Senhor nos chama, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para examinar como está a minha e a sua vida. Quais são as obras que você tem praticado? São obras dignas de ser expostas à luz, irmãos, à luz de Cristo? Se elas forem expostas, porque elas estão sendo expostas, e vai ter um dia do julgamento que Deus vai trazer à luz todas as coisas. Vai ser para a nossa condenação ou vai ser para a nossa salvação, irmãos? O que você tem feito vai ser para a sua condenação ou para a sua salvação? Mas eis aqui a palavra do Senhor, mais uma vez pregada em nosso coração, para que nós, se estivermos andando num caminho, irmãos, da carne, num caminho de pecado, num caminho que é condenado pelo Senhor Jesus Cristo, nós íamos examinar a nós mesmos de acordo com suas palavras e nós íamos nos arrepender, irmãos. Que nós íamos nos arrepender, há tempo de arrepender, vamos examinar o que nós temos feito, à luz das Sagradas Escrituras, à luz daquilo que Jesus nos ensinou, à luz da pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que nós íamos examinar e que nós íamos arrepender e lamentar e chorar. Aqui está bem claro, irmão, se você continuar nessas obras das trevas, nas obras da carne, não vai herdar o reino do céu. Se eu continuar nas obras carnais, buscando o que é da minha carne, da satisfação do meu coração, eu não vou herdar o reino dos céus. Eu não vou herdar, irmãos. A palavra de Deus, ela é clara. Mas praticamos as obras da verdade, venhamos para a luz que é o Senhor Jesus Cristo, a fim de que as nossas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. E se essas obras são feitas em Deus, o nome do Senhor, ele é
glorificado através da minha e da sua vida, se são obras da verdade, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, geradas, movidas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus, são obras que vão fazer o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida, são obras que vão fazer no dia que nós formos ter um encontro com Cristo Jesus, dizer: vinde bendito do meu Pai, para o gozo que para ti é preparado. Porque, irmãos, nós temos que ter consciência de uma coisa: nós não vamos viver eternamente aqui. Jesus está vindo buscar a sua igreja, mas nós podemos ter um encontro com o nosso Deus antes, irmãos. E para quem você tem preparado? Então essa palavra é para mim que sou cristã, é para você que é cristão, e também é para você que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, irmãos. Todos nós precisamos chegar a essa porta que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a porta foi colocada para nós. Deus nos deu a porta que é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos oferece essa graça, nos oferece o perdão através do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus está nos oferecendo a toda a humanidade o perdão, a salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no madeiro hoje. Nós vemos Jesus pelos olhos da fé e através da palavra que é pregada. Ele está no madeiro reconciliando o homem, o ser humano que estava perdido com o nosso Deus e com o nosso Pai. Jesus está reconciliando hoje. Jesus está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. É tempo de arrependimento para mim e para você, cristão ou não cristão. É tempo de nós segurarmos na mão de Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Irmãos, em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração. Eu tomei essa palavra no meu coração. Irmãos e irmãs, é muito difícil para nós que não estamos acostumados com essa maneira de evangelismo. Somos acostumados a evangelizar corpo a corpo, nós ali com o nosso testemunho de vida, testificando da obra que Deus fez nas nossas vidas, de quem é Jesus Cristo. Falamos a respeito do que concerne o reino de Deus, aos pecadores, aos que não têm ainda o encontro com Cristo, né? Mas, irmãos, estamos impedidos de fazer essa obra corpo a corpo, ali estando presente com as pessoas, tendo a oportunidade de ter esse encontro, mas o Senhor nos deu essa ferramenta e nós precisamos aproveitar. As almas estão indo para o inferno, irmãos, almas estão indo para o inferno, e nós temos a palavra de Deus, nós temos esse pão para compartilhar com as pessoas. Nós temos que, irmãos, fazer esse sacrifício, já que podemos dizer essa palavra, porque não é fácil para nós, não estamos acostumados com isso, de enfrentar uma câmera e colocar nas redes sociais. Muitas pessoas irão ver, mas, irmãos, nós temos que vencer essa barreira. Jesus quer que nós venhamos vencer essa barreira, porque as pessoas estão indo para o inferno, jovens estão indo para o inferno, crianças, homens e mulheres, e elas precisam ser alcançadas, e nós precisamos levar a palavra do Senhor. Então precisamos vencer essa barreira da timidez e deixar que o Espírito Santo nos use para edificar outras vidas, para alcançar outras vidas. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, onde vai chegar esse vídeo. E eu peço que você repasse, porque assim, às vezes você realmente não vai fazer o vídeo, não se sente à vontade mesmo, mas passa, porque é a palavra de Deus, não é? Nós não precisamos ter eloquência, nem nos preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo é que falará, que vai fazer a obra em cada alma. Amém, irmãos? Importante é que nós venhamos saber desse momento que nós estamos vivendo, e que as pessoas precisam conhecer Jesus Cristo, conhecer Jesus para que não morra, para que não pereça, para que não vá para o inferno, mas antes seja salvo. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.